paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. John Owen, o príncipe dos puritanos. Owen nasceu em 1616, ao sul de Oxfordshire, Inglaterra. O jovem Owen era um estudante tão maravilhoso que, aos 12 anos, ingressou na Universidade de Oxford, no Queen's College, uma coisa inédita até então. Se esforçava muito nos estudos e tinha uma disciplina rigorosa. Apenas 4 horas de sono à noite. Esta foi uma das causas de seus problemas de saúde permanente e sua morte relativamente cedo. A fama de Owen espalhou-se rapidamente no final da década de 1640 por sua pregação e seus escritos, proporcionando-lhe gradativamente a reputação de prominente teólogo independente. Embora tenha abraçado as convicções puritanas desde a juventude, faltava a Owen a certeza pessoal da fé. Até quando Deus o dirigiu, em 1642, a um culto realizado na igreja de St. Mary Aldermanbury, Londres. Esperava ouvir Edmund Calamy pregar, mas um substituto estava no púlpito. Um amigo de Owen insistiu em que fossem ouvir um ministro mais famoso em certa distância dali, mas Owen decidiu ficar. O pregador substituto escolhera para texto do seu sermão: "Porque temeis, homens de pouca fé?" Deus usou esse sermão para levar Owen à certeza da fé. Suas dúvidas, medos e preocupações sobre se ele realmente havia nascido de novo pelo Espírito Santo se foram. Ele se sentiu liberto e adotado como filho de Deus. Quando você lê os trabalhos práticos e penetrantes de Owen sobre a obra do Espírito e a natureza da verdadeira comunhão com Deus, é difícil duvidar da realidade do que Deus fez naquele domingo de 1642. Quando ainda estava com 30 e poucos anos, mais de 1000 pessoas vinham ouvir seus sermões semanais. Todavia, muitas vezes Owen se afligiu por ver pouco fruto dos seus trabalhos. Uma vez ele disse que trocaria toda a sua cultura pelo dom de John Bunyan. É evidente que ele subestimava seus próprios dons. Em 1644, em Londres, Owen se casa com uma jovem chamada Mary Hawke. Ela lhe deu 11 filhos, mas uma média de um filho nascido e perdido a cada 3 anos. Esse homem andou no vale da sombra da morte a maior parte da sua vida. Isto nos dá uma pista em relação à profundidade de seu relacionamento com Deus, que encontramos em suas obras. Deus tem seus modos estranhos e dolorosos de fazer de seus ministros o tipo de pastores e teólogos que Ele quer que eles sejam. Em 1646, para falar ao parlamento, naquela época havia dias de jejum durante o ano, em que o governo pedia a certos pastores que pregassem na Câmara dos Comuns. Foi uma grande honra. Essa mensagem catapultou Owen para os assuntos políticos pelos próximos 14 anos. Não só isso, Cromwell, em 1651, nomeou Owen como reitor do Christ Church College em Oxford, e no ano seguinte também o tornou vice-chanceler. Ele esteve envolvido com Oxford por 9 anos, até 1660, quando Charles II retomou
e as coisas começaram a ir muito mal para os puritanos. Apesar de toda essa pressão administrativa e até hostilidade por causa do seu compromisso com a piedade e com a causa puritana, ela estava constantemente estudando e escrevendo, provavelmente até a tarde da noite, em vez de dormir. Isto mostra como ele estava preocupado com a fidelidade doutrinária e as escrituras. Durante esses anos administrativos, ele escreveu 22 trabalhos publicados, incluindo A Mortificação do Pecado nos Crentes, de 1656, A Comunhão com Deus, de 1657, A Tentação, Sua Natureza e Seu Poder, de 1658. O que é tão notável sobre esses livros é que eles são o que eu chamaria de intensamente pessoal. Então ele não estava apenas lutando batalhas doutrinárias, ele estava lutando contra o pecado e a tentação. E ele não estava apenas lutando, ele estava promovendo uma comunhão sincera com Deus. Em 1658, Owen ajudou a escrever a Declaração de Savoy. Owen foi dispensado de seus deveres de reitor em 1660, tendo deixado a vice-chancelaria em 1657. Cromwell morreu em 1658. A monarquia com Carlos II estava de volta. O ato de uniformidade, que colocou 2.000 puritanos fora de seus púlpitos, estava às portas, em 1662. Os dias que seguiram para Owen agora não eram os grandes dias acadêmicos e políticos nos últimos 14 anos. Ele era agora, de 1660 até a sua morte em 1683, uma espécie de pastor fugitivo de Londres. Nem sempre foi capaz de permanecer muito tempo em um só lugar e estar com seu povo, mas ele parecia carregá-los em seu coração, mesmo quando ele estava se movendo. Perto do fim da sua vida, ele escreveu ao seu rebanho: Embora eu esteja ausente de vocês no corpo, estou presente em mente, carinho e espírito com vocês e em suas reuniões, pois espero que sejam achados minha coroa e alegria no dia do Senhor. Vamos nos afastar agora e tentar nos aproximar do âmago do que fez este homem e do que o tornou grande. Acho que as palavras que mais se aproximam de nos revelar o âmago e objetivo de sua vida são encontradas no prefácio do livro A Mortificação da Carne nos Crentes. Espero sinceramente ter o desejo do meu coração para com Deus e com o principal desígnio da minha vida, que a mortificação e a santidade universal possam ser promovidas em meu próprio coração e nos caminhos dos outros, para a glória de Deus, para que assim o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser adornado em todas as coisas. Mortificação significa guerra ao nosso próprio pecado, com o objetivo de matá-lo. Ele parafraseou essa verdade na memorável frase: mate o pecado, ou ele matará você. Nos últimos anos de sua vida, Owen sofreu muito de asma e de pedra na vesícula, enfermidades que muitas vezes o impediram de pregar. É incrível que Owen tenha conseguido, mesmo sob as pressões de sua vida, continuar escrevendo livros que eram tão profundos quanto edificantes. Escrevendo uma carta durante uma doença, em 1674, Owen disse a um amigo: Cristo é o nosso melhor amigo e logo será o nosso único amigo. Eu oro a Deus com todo o meu coração para que eu possa estar cansado de todo o resto, exceto de minhas conversas e comunhão com Ele. Deus estava usando a doença e todas as outras pressões da vida de Owen para levá-lo à comunhão com Deus e não para longe dele. A última coisa que Owen estava fazendo
quando o fim de sua vida se aproximava, era a comunhão com Cristo, em uma obra que mais tarde foi publicada como Meditações sobre a Glória de Cristo. Seu amigo William Payne estava ajudando a editar o trabalho. Perto do final, Owen disse: "Ó, irmão Payne, o tão desejado dia chegou finalmente, no qual verei a glória de uma maneira diferente da que jamais vi ou poderia ver neste mundo." No dia 24 de agosto de 1683, William Payne, um ministro puritano de Saffron Walden, chegou para dizer a Owen que as primeiras folhas da obra Meditação sobre a Glória de Cristo estavam sendo imprimidas. Erguendo os olhos e as mãos, Owen respondeu: "Alegra-me ouvir isso, mas, irmão Payne, chegou afinal o dia por tanto tempo desejado, e esperando em que eu vou ver essa glória de outra maneira, bem diferente de como jamais a vi, nem fui capaz de ver neste mundo." Owen morreu aos 67 anos em Londres e foi sepultado em Bunhill Fields, ao lado de muitos de seus contemporâneos puritanos. John Owen defendeu a plenitude da fé bíblica, porque queria que gerações depois dele desfrutassem do mesmo. Dia esperado há muito tempo, quando veríamos a glória de Cristo de outra forma, da qual jamais vimos aqui. Ele nunca fez de controvérsias, nem de suas vitórias um fim em si mesmo. O fim era ver Jesus Cristo, estar satisfeito com ele e ser transformado à sua semelhança. Joe Owen, o mais bem conceituado teólogo puritano, foi líder dos independentes e mais tarde chamados de congregacionais. Muitos o classificariam ao lado de João Calvino, de Jonathan Edwards, como um dos 3 maiores teólogos reformados de todos os tempos.